Esperar tu dar o clique aí agora. Pronto. O Anderson já está gravando. Então, em resposta a uma simples pergunta de Pedro, a gente vai falar um pouco aí. Aí surgiu essa parábola, né? E vamos falar um pouco hoje sobre perdão, tá? Eu espero que a gente saia daqui motivados, ainda, para esse princípio estar sempre com a gente, né? Um processo, isso é sempre um processo, né? Mas antes eu queria ilustrar uma experiência de uma mulher. Gostaria que, manda ver aqui. Yasmin, consegue ler para a gente? Só essa introdução, só um bispo aí, ele conta uma experiência aí para a gente. Sim. Você me perdoa? Durante a Segunda Guerra Mundial, uma mulher chamada Corrie ten Boom sofreu durante meses em um campo de concentração nazista em Ravensbrück, Alemanha. Sua irmã Betsy morreu naquele lugar. Após a guerra, Corrie falou a um grupo de pessoas sobre o perdão de Deus. O bispo Kate B. McCallum, que pertencia ao bispado presidente, descreveu o que aconteceu depois do discurso dela. Enquanto lê, pense em maneiras pelas quais Corey poderia ter escolhido reagir. Isso, né? Então, essa era a história, né, dessa senhorita. E aí a gente tem que pensar aí uma maneira pela qual ela poderia ter escolhido reagir quando se deparou, tá aqui ela, tá? Eu fui fazer uma pesquisazinha para identificar. Eu sempre gosto de saber de quem é o personagem. Isso deixa a gente bem, né? Parece assim, a gente vivencia muito, né? A pessoa em si. Então, ela era essa jovem aí, tá? E aí ele conta. Deixa eu ver aqui, quem pode ler para mim? Jéssica, poderia ler para nós essa outra parte? Sim, o homem se aproximou. Ela o reconheceu como um dos guardas mais cruéis daquele campo. Você mencionou Ravensbrück em seu discurso, disse ele. Eu era guarda lá, mas depois daquela época também cristão. Ele lhe explicou que havia buscado perdão de Deus pelas coisas horríveis que havia feito. Estendeu a mão e perguntou a ela: Você me perdoa? Bem, né? Está aí ela, ele ao lado dela, ela já depois ela escreveu, né? Se tornou uma escritora, fez uns livros aí. Aí é o campo de concentração no qual ela retornou, né? Tempo depois. Então, todos nós sabemos que episódios como esses deixam marcas, deixam cicatrizes que muitas das vezes é muito difícil de serem curadas, né? Muitas perdas. Foi uma época muito triste do povo judeu, né? Essa entre Alemanha e Israel. Então a gente pensa que ainda marcas até hoje ainda não foram cicatrizadas por muitas gerações, né? Por causa dessa época aí. Então, pergunto a vocês, né? Essas duas perguntas aí. Israel, lê a primeira para nós, por gentileza. Que pensamentos poderiam ter passado pela Que pensamentos poderiam ter passado, né? Naquele momento, naquele discurso lá, quando ela encontra é, esse guarda, o que poderia ter passado na mente dela? E a outra é, por que pode ser tão difícil perdoar as outras pessoas? Bora discutir um pouco isso? A primeira pergunta,
O que vocês pensam assim? Se vocês estivessem no lugar dela, quais seriam as possíveis reações que nós poderíamos ter? Irmã, eu acredito que ela já havia perdoado, né, naquele momento ele, mas eu imagino quando alguma pessoa fere a gente emocionalmente, fisicamente, eu acho que é muito comum a gente sentir raiva, rancor, ódio e sentir todos esses pensamentos negativos, porque perdoar é um processo difícil, é muito difícil a gente renunciar os sentimentos ruins que aquela pessoa imputou na gente e seguir em frente. É por isso que eu acredito que a gente precisa buscar muito o Senhor, para que Ele console o nosso coração, porque realmente eu acredito que no caso da Corey, né, ela deve ter ficado muito magoada com tudo que ela passou. A gente conhece um pouco, né, da história do que foi o movimento nazista e tudo mais, e os horrores que esse governo fez, esse movimento militar. E o quanto as pessoas sofreram, né, fisicamente, emocionalmente, perderam seus entes queridos e uma série de coisas. E pode se assemelhar a muitas coisas que a gente passa na nossa vida também. Então, é por isso que eu acredito que perdoar é um processo muito difícil, assim como também perdoar não significa que a gente vá ficar com a pessoa e conviver com essa pessoa e tudo mais. Não, acho que perdoar é esse estado de espírito que isso não consome mais, né, os nossos pensamentos e deixa a gente tão angustiado e tão pesaroso pelo que aconteceu conosco, mediante a escolha ruim de uma outra pessoa. Bem, você até respondeu, você fez um comentário agora nessa sua resposta, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, mas já fica a dica aí, ela já deixou bem claro aí um ponto aí muito importante sobre a questão de perdoar, tá? E vocês vão lembrar quando eu chegar lá. Obrigado. Ai, irmão, é que eu sou igual uma matraca, eu falo muito. Mas é assim que tem que ser, nós precisamos. Bom, Mateus 18, 21 a 22, fala o seguinte, eu vou ler aqui o 21, só adiantar um pouquinho. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Né? Até 7, ele fala, né? E a resposta de Jesus Cristo foi, não te digo 7, até 7, mas até 70 vezes 7, né? Então, isso é um ponto que a gente vai precisar discutir. E sempre, quando a gente fala sobre perdão, sobre perdoar as pessoas, tem aquela questão, né? Mas a pessoa vai e faz a mesma coisa com a gente, né? Parece que ela mexe naquela mesma ferida, e aí eu tenho que ficar ali remoendo, perdoando a mesma coisa, né? São coisas que a gente precisa ponderar, pensar e pedir ajuda ao Senhor, né? Para a gente entender esse processo, que não é um processo tão simples assim, né? Ainda mais quando se trata de pessoas que nós amamos, né? Já tá aqui. Vamos lá, me ajudem lá, vamos dividir esse versículo 23 e 24. Pode ficar com a Yasmin, a Jéssica leu 25 e 26, e o Israel leu 27. Vamos lá. 23, 24, né? Isso. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis ajustar contas com seus servos. E, começando a ajustar contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja paciente comigo,
e tudo que pagarei. Israel 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Muito bem. Então, até aí a gente entende que aquela resposta aquela pergunta de Pedro, o Senhor respondeu com essa parábola e a gente já vê aí que tinha-se uma dívida, é, e essa dívida foi perdoada, né? Aquele rei perdoou aquele servo dele. Vamos ver aqui. Esses dois pontos, aqui na minha nem, peraí, só um minutinho, aqui para baixo isso. Como você explicaria o que Jesus ensinou a Pedro? E por que você acha que o Senhor exige que nos tornemos pessoas que perdoam? E aí eu botei isso aqui. É importante saber que 10.000 talentos era uma dívida impagável. Um pobre trabalhador, nos dias de Jesus, teria levado mais de 250 mil anos para acumular tanto dinheiro. Tá? Então a gente pergunta, né, por que, que ele usou uma parábola como essa, lá no finalzinho dela? Ele fala sobre isso, era muito dinheiro, era algo impagável, mas ainda assim, Jesus Cristo, ele perdoou aquela dívida. Ele sabia que ali ia ser muito difícil aquele servo resolver essa situação. Mas pensem, como vocês explicariam o que Jesus ensinou a Pedro, né? E por que vocês acham que o Senhor exige de nós que nos tornemos pessoas que perdoam? Principalmente essa segunda. O que o Senhor exige que a gente precisa ser? A gente precisa desenvolver o perdão. Será que é uma coisa que vai nos ajudar? Tem algum propósito nisso? O que vocês acham? Bom, eu, eu tenho uma certa, meio que me comparei com essas perguntas, né? Quando eu já vivia na igreja, né? Eu tô há 7 anos na igreja, eu acho, 8. Quando eu tô Certo. chegando na igreja, né? É, assim, quando eu tô chegando, eu tive uma discussão com um rapaz no futebol, né? E esse foi o momento mais, assim, que eu cheguei próximo de me afastar da igreja, né? Eu pensei que eu tive uma discussão com ele, né? Eu pensei que as pessoas iam falar essas coisas, né? E aí eu tomei a decisão de, tipo, para mim estar com o meu bem-estar na igreja e o bem-estar das pessoas, é só eu não me aborrecer com ninguém. Aí eu tô esses anos todos, né, na igreja, procurando não me aborrecer com ninguém. Eu sei que as pessoas são falhas, tem muita coisa que as pessoas falam, né? Mas o fato de eu querer meu bem-estar, de não me aborrecer com ninguém, fez com que eu ficasse o tempo todo na igreja. Então, o segredo que eu tive foi não me aborrecer com nada. As pessoas querem estar no lugar, assim, não importa que a gente tenha, assim, tipo, a gente tem o evangelho verdadeiro, sim, mas pessoas querem estar onde eles estejam bem. Então, o fato de eu não querer aborrecer com ninguém faz com que eu também não queira aborrecer ninguém. E isso faz bem tanto para mim quanto para as outras pessoas. Então, eu acho que isso que Jesus quis dizer para Pedro, o bem-estar dele mesmo. Certo, Isaías. Muito obrigado. Muito bem. Do ponto de vista, nós precisamos, primeiro que a gente não pode, a gente tem que se relacionar, né? E quando a gente se relaciona, a gente é natural ter desentendimento, e alguém ficar chateado, alguém se aborrecer, isso aí faz parte, né, do nosso caminhar, né, nessa trajetória de vida. E serve para a gente desenvolver alguns dons e talentos e aptidões. Muito bom, muito bem colocado. Mais alguém queria comentar sobre isso? Se não,
eu vou passar adiante. Qualquer coisa a gente volta nele de novo. E essa é a minha outra pergunta. Por que vocês acham que Cristo usaria uma dívida impagável para ensinar essa parábola? Eu poderia colocar uma coisa assim, parceladamente, né, de repente, mas a dívida já foi paga, ele não fez acordo, ele não fez nada, ele liquidou tudo de uma vez. Mas por que, né, que Cristo... Será que um segredo aí, algum princípio? Vocês conseguem encontrar algum princípio aí, alguma doutrina em relação... Por que ele colocou uma dívida impagável, né? Não tinha como ele pagar. Ele não ia conseguir viver 250, não ia conseguir viver 250 mil anos, né? Então, para aquela época, assim, né? Hoje nós podíamos falar sobre bilhões. Se tivéssemos uma dívida hoje, seria em bilhões. Então, também seria quase que impagável para nós, né? Você tem algum pensamento sobre isso? Eu acho que quando fala de dinheiro, né, é uma coisa difícil de lidar. Geralmente, dinheiro é um tópico sensível. Quando alguém está devendo muito dinheiro, assim, é difícil alguém perdoar, né? Não sei se é nessa perspectiva, mas eu acho que talvez usou esse exemplo por ser algo que é bem grande, né? Ou seja, era uma dívida que essa pessoa nunca ia conseguir liquidar, como está dizendo, né? E também eu acho que ele percebeu, né, esse senhor também que, como diz, né, que ele sentiu compaixão. Imagina que esse homem, que era uma pessoa aparentemente pobre, né, não tinha como liquidar essa dívida. Então ele perdoava ou sei lá o que ele ia fazer com esse homem, mas eu acho que dinheiro é uma coisa assim que mexe com as pessoas. Por isso que talvez tenha usado essa analogia. Muito bem, é bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo, Yasmin. E o Senhor, ele não tenha dúvida que ele botou algo. Se a gente pensar de um lado, quando entra ele como um sacrifício expiatório, a gente pode até levar, pensando aqui naquilo que você colocou, algo muito difícil, a gente também não teria, né, condições de pagar essa dívida que o Salvador pagou por nós, né? Se nós pensarmos no sacrifício expiatório, a gente também não é uma dívida impagável, né? Ele mostrou aí compaixão, amor, né? E ele pagou essa dívida por nós. Então, foi muito bem colocado esse princípio aí. Podemos colocar essa doutrina aí da expiação, né? Nesse, nesse exemplo aí. Não sei se Pedro entendeu, pensou exatamente nisso. E, tam Vamos ver aqui. e também, irmão, só Pode fazer concluir. Concluir. que nas escrituras é muito claro, né, que o Senhor, ele perdoa quem ele quiser, mas nós somos obrigados a perdoar todo mundo. Então, assim, não é algo negociável. Ah, talvez eu perdoe fulano. Esse julgamento, ele só cabe ao Pai, né, ao Senhor, a Jesus Cristo, que se sacrificou por nós, não a gente que não cumpriu nenhum sacrifício, por mais que tenha sido algo muito grande, difícil que tenha acontecido conosco, ainda assim nós somos obrigados a perdoar. Exatamente, né? Muito bem, Yasmin, é isso mesmo. Bem lembrado, hein? Muito bem. Ah, já que você tocou nesse assunto aí, Doutrina e Convênio 64, 9 e 11. Parece que a Yasmin já está ligadíssima nos nossos princípios, nos nossos passos. Ela está um passo na minha frente. Doutrina e Convênio 64, de 9 a 11. Vamos ler?
Cada um lê um versículo aí. O Marcos, lê para a gente aí, Marcos. Na verdade, você chegou ainda há pouco. Consegue ler para a gente esses 3 versículos? Consigo sim. Portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa seus irmãos, sua, suas ofensas está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Eu, Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. E deveis dizer em vosso coração que julgue Deus entre mim e ti e te recompense de acordo com seus feitos. Muito bem. Eu não vou nem comentar mais nada sobre esse versículo, porque Yasmin já deu uma explanação aí e a gente vai seguir. Mas esse princípio que ela colocou é exatamente o que essa escritura tá dizendo. A gente não é uma coisa negociável, como ela falou. Ah, porque eu vou perdoar ele porque é meu amigo já de muito tempo, mas aquele lá eu não vou perdoar, não. Está chegando agora na igreja, está chegando agora na minha vizinhança aqui, já me ofendeu, vai ficar lá mofando. Quando eu quiser, eu vou lá e volto a falar com ele. Então, sabiamente, como Yasmin comentou, não é negociável, gente. Né? Não é. Então, a gente precisa estender a mão, né? A gente precisa abraçar, tá? Então, isso faz parte do nosso papel, tá? Vou seguir aqui. O presidente Jeff D. Hawley, o presidente Holland, ele comentou sobre isso. Ele ensinou um princípio muito legal aqui. Quem pode ler para mim? Pode ler, Jéssica? No entanto, é importante para algum de vocês que estejam vivendo na verdadeira agonia. Entenda o que ele não disse. Ele não disse, não vos é permitido sofrer uma dor real ou uma tristeza verdadeira devido à experiência arragadora de sofrer que nas mãos de outros. Então, no início, acho que foi a Yasmin que comentou um pouco sobre isso, né? O presidente Roland comenta aí que é importante para alguns de nós que nós estamos vivendo, né, numa agonia de perdoar as pessoas. Ele comenta que o Senhor não disse, não vos é permitido sofrer uma dor real ou uma tristeza verdadeira devido às experiências arrasadoras que sofreste nas mãos dos outros. Ou seja, tem pessoas que eu e vocês que estão no nosso convívio que passaram por coisas difíceis, ou na sua infância, ou na sua adolescência, foram maltratadas, e elas convivem com esse sofrimento e talvez vivam com isso a vida toda, entende? Se eu fosse perguntar para vocês aqui, vocês com certeza iriam identificar ou amigos de vocês, ou membros da família que tiveram situações bem, bem delicadas e elas convivem, né, com isso. Então, é um processo muito delicado, mas que a gente não é papel nosso de julgar se aquela pessoa vai superar aquilo ou não vai, ou por que que ela tem dificuldade para perdoar aquele infrator, né, que a machucou física ou emocional, né, de alguma forma, não é o nosso papel. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa citação? Eu vou passar para uma aqui. Sentir dor pelo que me, sentir dor pelo que me fizeram significa que ainda não perdoei alguém? Essa é uma pergunta que a gente precisa, né, entender muito bem, né? É o que o presidente Rola acabou de falar aí também. Será que por eu sentir dor, será que eu não perdoei alguém?
né? E Yasmin comentou um pouquinho disso. Foi você, né, Yasmin, que comentou um pouquinho sobre isso aí, que não significa realmente que a gente não vai ficar. A gente precisa vencer isso internamente, mas isso não significa que tem gente que fala assim, ah, mas ó, eu perdoei, mas a minha amizade não é a mesma. Eu não consigo ser mais aquela, né, a mesma pessoa, né? Então isso aí tem gente que julga, tem gente até que fala assim, ah, mas isso aí então ela não perdoou, né? E a gente, para a gente é fácil falar, né? Ah, então ela não perdoou porque ela nem ela não voltou a ser a mesma. Mas você não estava dentro da situação, você não foi você que passou, né? Então, isso, como eu falo e reafirmo aqui, não é um dever nosso de julgar, né? Então, essa pergunta é uma pergunta assim bem delicada, tá bom? Mas vamos respondê-la com algumas coisinhas, com essa aqui. Deixa eu ver. Essa aqui. Elder Robbins. Yasmin, lê para gente. O Senhor usou a matemática do 70 vezes 7 como uma metáfora de sua infinita expiação, seu amor sem limite e sua graça sem fim. Sim, e tantas vezes quanto o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. Isso significa então o que, Yasmin, para gente, segundo essa citação? Quando a gente. Aqui não está falando só sobre perdão, né? Mas está falando também sobre arrependimento. Que às vezes a gente vai errar muitas vezes, e eu acho que isso é até uma estratégia de Satanás, fazer com que a gente ache que não tem mais jeito, que o Senhor não vai perdoar porque a gente já pecou uma vez, aí vai pecar outra vez. E a gente acaba se sentindo como se a gente não tivesse jeito, que aquela situação não tivesse jeito. Mas o Senhor, ele está disposto a perdoar, né? Quantas vezes forem necessárias. Então, isso acaba é, justificando a questão do perdão também, porque assim como um filho do Senhor se arrepende de algo que ele fez, então a gente também tem que perdoar aquele que se arrependeu daquilo que cometeu ou que foi feito, né? Mas como muito bem disse na outra citação, isso não vai impedir ou amenizar, às vezes, a dor que uma outra pessoa está sentindo. Porque há situações em que, por mais que a pessoa perdoou a situação, o trauma ainda persiste, a dor emocional, física e uma série dessas coisas, né? Então, é por isso que a gente tem que olhar nessa perspectiva celestial que o quanto a expiação de Jesus Cristo ela é para aquele que se arrepende, mas é para aquele também que está perdoando, que está se esforçando para perdoar. Porque é muito difícil, é você abdicar e como é que eu posso dizer? Se esvair daquele sentimento de culpa. E também tem um ditado que ele é muito popular que fala que às vezes a gente toma o veneno achando que o outro vai morrer, mas quem está morrendo é a gente por estar tomando o veneno. Então, às vezes, não perdoar, continuar remoendo aquilo tudo, só vai ser o veneno que a gente está tomando para a gente mesmo. Então, eu acho que perdoar a gente está fazendo mais pela gente do que pelo outro. Muito, Às né? vezes o outro nem vai pedir desculpa. Alguém pode fazer alguma coisa para ti e nem vai te pedir desculpa. Mas você, no seu íntimo, diz: tudo bem, eu perdoo o que aquela pessoa fez. E tentar seguir o melhor que pode, buscando a Jesus Cristo, né? Para que a expiação dele faça a diferença na nossa vida. Muito bem. Poxa, obrigado, Yasmin. É isso mesmo. Isso voltou a me recordar que eu lembro que eu tinha uma situação no passado, não comigo, mas com um amigo e com uma amiga, né? Que retrata um pouco do que a me falou.
Para a pessoa que machucou, ela queria, ela queria chegar e pedir, queria acertar os pontos, né? Pedir perdão. Mas do lado de lá estava, assim, insustentável. A pessoa não queria, e a pessoa não deixava assim uma brecha de esperança para que aquela pessoa pudesse falar, eu vou lá, porque ela estava com medo de chegar a pedir perdão, pedir desculpa, e a pessoa ser agressiva, a pessoa ser e assim, é algo que pendura até hoje. Até hoje, essas duas pessoas ainda não se reconciliaram, né? Aí imagina, né? O sofrimento daquele que gostaria muito de ter amizade de novo, mas por receio de chegar e saber que não vai ser bem recebido, e a outra ainda remoendo uma situação que podia já ter sido resolvida, né? Então é bem complicado. Aí os amigos quando se encontram, se um vai, aí o outro não vai. A gente nunca mais conseguiu fazer com que os dois ficassem juntos. E a gente sofre também com isso, né? Porque todos dois são pessoas que nós amamos, né? Mas é isso. Essa outra parábola eu gostaria de passar um filme para vocês, né? Os trabalhadores da vinha, tá? Então sobre perdão, sobre arrependimento, a gente retratou muito nessa primeira lição. E essa aqui é bem pequena, bem rapidinho, mas eu vou retratar ela num vídeo para a gente, tá bom? Gostaria que vocês prestassem atenção, que é exatamente a, a própria parábola. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1 décima, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1 décima, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola,
ela retrata esses 3 pontos. Como nós estamos bem em cima do nosso horário já, 10 minutinhos, ela retrata esses 3 pontos aí, ó. Ela é uma história sobre a bondade de Deus, sua paciência, seu perdão e a expiação do Senhor Jesus Cristo. A gente consegue, vocês conseguem e eu abordar muito bem isso se nós formos aprofundar essa parábola. A gente vai encontrar várias coisas. Fala também sobre a generosidade e compaixão. É uma história sobre graça. Se eu perguntasse para vocês, onde que está esse princípio da graça nessa parábola? Onde estaria ela? Qual seria ela? Em que ponto dela? A gente observou que foram várias classes em horários diferentes, né? Teve uns que realmente trabalharam muito, chegaram na primeira hora e ficaram lá, trabalharam 9 horas, né? Da manhã até a noitinha. E chegou aquele outro grupo que só trabalhou 1 hora, que foi a 11ª hora, né? Que foi, quer dizer, foi só 1 hora que eles trabalharam. Depois da nona, foi só mais 1 hora que teve. Mas eles receberam por igual. Se a gente fosse ensinar isso ou compartilhar com alguém, onde estava a generosidade e compaixão nessa parábola? O que vocês acham? Não seria de repente, justamente nesse último grupo? Vocês acham? Uma coisa que eu fiquei pensando, que o senhor da vinha permitiu que eles fossem trabalhar, mas antes ele fez uma pergunta para eles, não foi? Eles estavam lá ociosos. Por que eles estavam ociosos? Qual foi a resposta deles? Quem lembra? Hum? Porque ninguém tinha contratado eles, né? Na verdade, eles estavam ociosos por essa única razão, estavam sem trabalho. E aí aquele senhor da vinha, então, venham, vão lá e vocês vão receber o que é justo. E aí no azulzinho está lá, as coisas de Deus mais aprecia, a coisa que Deus mais aprecia no fato de ser Deus é a emoção de ser misericordioso, especialmente com os que não são tão favorecidos nesta vida. Legal, né? Eu queria que dessa parábola vocês extraíssem essas 2 perguntas, né? E registrassem, talvez no diário de vocês, o que essa parábola nos ensina sobre quem Jesus Cristo é. Aí, essa pergunta eu gostaria que vocês refletissem, né? E se desejassem, anotassem alguma coisa e deixassem registrado. E a segunda pergunta é: o que podemos fazer para ser mais semelhante a Jesus Cristo e desenvolver e adquirir esse atributo divino? Vocês sabem, e eu, que Jesus Cristo tem muitos atributos que nós precisamos seguir, né? Precisamos desenvolver. Mas, dentro dessa parábola, essa visão dele de, de compaixão, de ter graça, de entender a situação, e ele sendo o dono de tudo, ele faz o que ele bem entender. Por exemplo, com o dinheiro dele, ele faz com que ele bem entender, né? Ele não estava preocupado com questionamento. Colocando para os nossos dias hoje, a gente pode encontrar diversas coisas, diversas situações que vocês e eu vamos ter que tomar decisões na vida, né? E essas decisões a gente precisa enxergar a situação para a gente pedir ajuda do Senhor para tomar a melhor decisão. Então, muitas vezes, a compaixão,
ela vai ter que estar ali dentre essa situação, um dos atributos que eu e vocês precisamos desenvolver, né? E isso agrada muito ao Senhor. Como ele diz aqui, né? A coisa que Deus mais aprecia no fato de ser Deus é a emoção de ser misericordioso. Então, isso é um atributo, misericórdia, né? Um atributo que nós podemos, sim, paciência, né? Perdoar, tudo aquilo que nós vimos nessas duas parábolas, né? E ser generosos, né? Isso, para a gente ser, a gente precisa enxergar toda a situação antes de tomar qualquer decisão, tá? Então, queria prestar meu testemunho, dizer para vocês que eu sei que tudo que vocês comentaram neste momento, dentro dessa aula hoje, nos fortalece e tem me fortalecido agora, nesse momento. Anotei algumas coisas aqui que o Jael falou, Yasmin, né? Todos vocês comentaram algumas coisas. E eu preciso aprofundar mais um pouco, né? Abrir mais meu leque para entender o que o Senhor quis nos ensinar nessa parábola. Então, o mesmo convite eu faço para vocês. Vocês possam buscar cada vez mais e mais coisas. Isso é uma promessa, né? Os mistérios de Deus, eles são desvendados quando a gente está ali, querendo entender um princípio, uma doutrina dentro daquele contexto. Então, isso é maravilhoso. Tá? Eu presto meu testemunho de que essas coisas são verdades. Eu deixo essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui no chat. No chat o Anderson só colocou aí a frequência para vocês não esquecerem.